Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com este projeto da apostila Dois Flores. E para esta pintura, vou usar as cores amarelo-limão, branco, siena natural, também o sépia e o preto. Guia de cores na descrição do vídeo. Então é bem tranquilinha essa flor amor. Perfeito. Vou preencher completamente com amarelo limão todas as pétalas. Feito o preenchimento, vem agora com o pincel de número 6, porém você pode usar o de número 8. Se o seu risco estiver maior, pode até aumentar ainda mais, tá? Puxei aqui um pouquinho. Com uma quantidade um pouco menor. Aqui também, olha. Em alguns pontos. Aqui também, olha, dessa forma, inicialmente. Puxando. Movimentos circulares. Aqui nas voltinhas também. De uma forma assim bem tranquila essa flor. Esse amor perfeito. Tem mais aulas aqui no canal com esta flor. Não vou usar tanto nessas laterais. Vou usar só um pouquinho. Desta forma, vou usar a bandejinha aqui com esse sépia. Tiro o excesso. Venho aqui, olha, principalmente onde eu quero fazer uma sombra também, que dá certinho. Bem suave, limpo o pincel aqui.
uma quantidade bem pequena. Né, filha? Uma quantidade bem pequena de tinta aqui na pontinha do pincel. Puxo aqui com esse sépia. Vou lavar o pincel e volto com o branco. Uso a tinta diretamente. Então, olha um pouquinho aqui. Eu não vou exagerar tanto, porque eu quero que esse amarelo limão ele venha a se destacar mais. Nesta dobrinha. Aqui também, olha, nesses cantinhos. Só um pouquinho aqui, olha, também. Agora, feito dessa forma, agora eu vou usar esse pincel mesmo de número 6, porém, na dúvida, você pode usar assim o pincel de número 0 e vai fazendo aqui esses detalhes. Aqui na pontinha do pincel e vou puxando assim, desta forma. Aí eu deixei assim, mais grosseirinho um pouquinho. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Você pode fazer esse movimento aqui com a pontinha do pincel. Com a mão mais leve. E vai direcionando aqui de acordo com o formato da pétala que você está fazendo. Se quiser um pouquinho o preto mais intenso, volta aqui mais um pouquinho.
faz as marcaçõezinhas que vai dar certinho. Agora, se quiser mais suave, dessa forma, é só deixar, olha. Aqui um pouquinho desse branco. Porém, eu vou voltar aqui com o pincel de número 0, só para reforçar esse branco aqui. Aqui também, olha, com branco. Traços bem fininhos também. Você não vai passar em tudo, é só em alguns pontos. Para realçar um pouquinho mais. Dessa forma. Aí aqui você pode puxar dessa forma também. Agora, para fazer a próxima, da mesma forma, você pode preencher todas completamente com branco. Caso o seu risco venha se apagar, você pode voltar com um lápis e marcar. Aí nesse caso, como ficou um pouco clarinho, você pode voltar com lápis, marca bem certinho. E ficou desta forma. Agora com um pouco de amarelo ouro. Lavei o pincel um pouquinho desse sépia. Dessa forma, eu não vou cobrir completamente esse amarelo limão. Vou até deixar um pouquinho aqui, uma quantidade um pouquinho maior. Com a cor verde musgo claro. Também com esse pincel de número 6. O branco, ele fica bem presente ainda. Principalmente separando aqui, olha, um pouquinho de tinta.
puxando algumas marcações. Vou usar um pouquinho desse lado também. Um pouquinho mais nesta pétala, vai ficar mais presente. E também assim, olha, nessas dobrinhas. Um pouquinho na pontinha do pincel, com um pouquinho de excesso. E vem puxando desta forma. Vou pegar um pouquinho desse verde musgo claro, um pouquinho desse sépia. Para chegar aqui em outra cor. Reforçando aqui essa sombra. Porém, eu não vou exagerar tanto com essa misturinha. Lavei o pincel porque eu quero deixar aqui, olha, essa marcação mais suave. Não tão forte. Para as outras não vai influenciar tanto para essas que tá aqui. As duas primeiras, porque vamos voltar com o preto aqui. Se você quiser, pode fazer todas da mesma cor, em vez de usar essas tonalidades de verde e o sépia, usar os cinzas, tons de azul, tons de lilás também.
já que eu vou marcar um pouquinho para poder destacar a hora que eu for fazer aqui as dobrinhas aqui, olha. Aí vai ter o real destaque aqui. Com o branco e tinta em apenas um lado do pincel, você vem só reforçando aqui, olha, para não ficar nenhum traço da outra pétala aqui. Nenhum manchadinho, sabe, da sombra ali. Que vai realçar mais a separação entre as pétalas. E aí vai ter mais destaque, né? Então, ali naquele cantinho, aqui nesse cantinho também. Essa é uma das muitas possibilidades, né? Com um pincel de número 0, marcando ali um pouquinho. As demais pétalas aqui também. Você pode escolher uma cor alternativa também, para trazer um pouquinho de contraste, se quiser. Agora eu vou esperar secar um pouquinho para não ficar acinzentado o preto. E agora vou fazer os botões. Para esse eu vou usar o verde musgo claro. E agora eu vou usar o branco. Então esse eu vou fazer dessa cor. E a outra eu vou fazer ela amarela. Movimentos circulares, preenchendo aqui certinho. Não vou deixar tão presente esse verde musgo claro aqui. Vai ficar mais suave. Vou usar também só um pouquinho do sépia com esse verde musgo claro. Bem pouquinho, olha, quase nada. O verde maçã.
um pouco do verde musgo. E só um pouquinho desse verde pinheiro. Já aproveito e já faço aqui também esse cabinho aqui. Vou usar um pouquinho do preto, mas você pode usar o verde pântano. É que está mais fácil aqui. Com o azul bebê, tirei um pouquinho do excesso. Agora vou para a próxima. Melhor, para o próximo botão também. Cor amarelo, limão. Vou preencher aqui toda a trama do tecido. Cor siena natural. Estou usando um pincel de número 6. É sempre a mesma pergunta aqui, sempre constante. Que marca de pincel que eu uso? Eu uso de várias marcas, pessoal. Pincel. Ainda não tenho nenhum patrocinador específico, mas quem quiser entre em contato. E aqui, com um pouquinho de branco, agora com branco. E eu vou fazer igual eu fiz a de cima aqui agora. Verde maçã. Um pouco desse verde pinheiro.
um pouco desse azul bebê, tiro o excesso aqui. Vou deixar só mais suave sem essas marcações. E ficou assim. Agora que secou um pouquinho, eu volto com o preto. Que olha na pontinha do pincel, se for fazer desta forma. Um pouquinho mais de preto só para realçar aqui, sabe? Ou só usar um pincel de número 0 para reforçar aqui. Alguns traços para ficar bem presente aqui, ó. Com branco, olha, você pode vir ajustando aqui também. Agora, para este fundo, eu escolhi a cor azul hortênsia. Pincel de número 12. Passo aqui na bandejinha. Bem suave também. Opa, não estava mostrando aqui direito. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai expandindo.
E assim eu vou fazer, ó, em todos esses cantinhos. E agora com o pincel de número 10 vou usar um pouco do lilás. Tiro o excesso, troquei aqui de pincel pelo de número 10. Só nos cantinhos com esse lilás, tá? Sim, olha esses cantinhos. E assim vamos fazendo. E ficou desta forma o fundo aqui da pintura, olha, bem suave. E agora eu vou pintar a base. Agora, para essa base, eu vou usar o camurça, tinta diretamente, também com pincel de número 10. Eu limito bastante assim a base, o fundo. Você pode deixar expandi-lo ainda mais, tá? E agora, feito o preenchimento, eu vou expandir aqui, movimentos circulares. E vou deixando até ficar uniforme, bem certinho. Usei mais um pouco ali, ó, só para ajustar aqui. E assim você irá fazer em toda essa base. Procure manter sempre aqui o mesmo espaço, não avançar demais em algumas áreas. E assim eu vou seguindo, olha, nesse mesmo modelo aqui, toda essa base. Como é uma parte bem repetitiva, então tem aí em todas as aulas. Aí essa parte realmente eu acabo adiantando um pouquinho para não ficar tão cansativo. Se você vem com muito excesso, fica difícil sumir aqui, ó, dissipar a tinta à medida que ela vai se expandindo. Então você coloca mais aqui na base e vem puxando com movimentos circulares, que vai ficar certinho, esse degradê fica perfeitinho. E agora eu vou usar o sépia, já adiantei aqui um pouquinho, olha, desse lado. E agora vamos fazer aqui. Pincel de número 6. Pincel de número 6. Que olha bem rente. Aí você vem puxando essa sombra.
bem discretinha, por mais que seja uma pintura decorativa, né, não tenha tanta a marcação de luz e sombra aqui. Porém, nada te impede de deixar a marcação, né, a luz e sombra para qualquer direção que você quiser. Quantidades menores aqui nesses cantinhos. Poderia ser um pincel de número 4 aqui, tranquilamente. Com a sujeirinha que ficou no pincel. Ó, mancha um pouquinho. Nem converso tanto em relação a essa parte que é bem tranquila, bem de boinha assim, olha. Já aproveita a sujeirinha que ficou no pincel, já marca ali um pouquinho. Olha, começa um pouquinho mais forte aqui essa sombra e se dissipa ali, olha. Já aqui eu consigo deixar mais um pouquinho mais aqui com essa sombra também. E ficou desta forma. Agora, para esse fundo aqui, se você quiser, pode fazer também. Vou usar um pouquinho do lilás. Por exemplo, para fazer essa sombra. Não vai ficar tão presente, né? Mas ela está aqui, fica bem suave. Eu vou usar um pouquinho desse azul Caribe. Podendo usar até uma pitadinha do sépia. Bem pouquinho.
E aí eu vou fazendo em outras áreas também. Trazendo um pouquinho desse lilás. Começa forte, vai ficando fraco. Já pra cá eu não vou colocar, porque fica bem rente aqui. Então você pode usar um pouquinho desse lilás. Deixando ele mais rente, mas ainda assim fica bem pouquinho. E já aqui um pouquinho mais. Um pouquinho desse lilás, um pouquinho desse sépia. Sem muito exagero. Um pouquinho aqui também. Passei aqui, ó, só limpar. Depois, se ficar por cima, você pode usar o verde de novo e passa sobre para não ficar manchadinho. Mas para ficar bem certinho. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho, né? Isso é fundamental, é muito importante mesmo. Olha como que ficou essa base com essa sombra bem leve. Necessariamente não quero usar o camurça, pode usar outro tom de marrom, outro tom mais claro, um mais claro também, areia, marfim, salmão, pode variar bastante. Para esse fundo, uma sugestão, uma dica, você pode usar stencil, né? Acrescentar mais galhos ao fundo dessa pintura, miosotes, que são aquelas florzinhas pequenininhas, você pode acrescentar mais também, mini amores perfeitos, mas aí vai ficar mais com exagero, né? Mas dá para acrescentar também. E tem aula aqui no canal ensinando como que faz também. E ficou assim o projeto completo. Aproveite para adquirir a apostila 2 Flores. Vou deixar o link nos comentários também. Ela está à venda. As folhas são para o formato A3 e A4, porém já no formato A4 você já consegue ter um risco bem detalhadinho também. E dá para fazer a pintura com um tamanho bem legal também. Agora, se você quiser um tamanho bem maior, aí sim tem que ser com a folha A3, mas a folha A4 é suficiente. Tá bom? É a apostila digital. É necessário que você faça imprima, né, a apostila, né, como ela é digital, vai em PDF e é só imprimir e já poder utilizar aí os riscos. Todas as aulas serão disponibilizadas aqui no canal também. O guia de cores fica na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!